Durante sua ausência, Pedro confiou a Marcos a vigilância sobre a jovem igreja. Marcos levou o evangelho na ilha de Chipre, no Egito e nos países vizinhos. As conversões produzidas por esta pregação contavam-se aos milhares. Os ídolos ruíam por terra e nos lugares dos templos se ergueram igrejas cristãs. Marcos trabalhou 19 anos em Alexandria, aonde a igreja chegou a um estado de extraordinário esplendor. Atendendo a um insistente pedido dos primeiros cristãos de Roma de deixar-lhes um documento escrito que contivesse tudo o que Pedro ouvira da vida, da doutrina, dos milagres e da morte de Jesus Cristo, Marcos escreveu o Evangelho, mais curto e, por assim dizer, mais incompleto, pois não contém a história da infância de Cristo, nem o Sermão da Montanha. Marcos percebeu ainda que o povo esperava que Jesus, o Messias, fosse um Deus guerreiro e vencedor pela espada, não um Deus tão parecido com as pessoas simples do povo, e isso o decepcionou. Diante disso, o Evangelho de Marcos apresenta detalhes que são próprios de uma testemunha ocular de Pedro, por sua convivência com Jesus. Testemunho de fatos e ensinamentos transmitidos oralmente. Marcos não teve dúvidas no seu Evangelho. Ele comunicaria a bondade e a divindade de Jesus. Assim, Marcos começou a escrever seu Evangelho. Profeta Isaías. Assim disse o profeta Isaías: Eis que eu vi meu anjo ante a tua face, que preparará o caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista. Apareceu João Batista no deserto, batizando no Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me desatando os nós de minhas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com a água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir na água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descer como uma pomba. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus no deserto. Jesus foi para o deserto por 40 dias, tentado
és o Filho de Deus? Se ajoelhar aos meus pés, te darei mesa farta, bons vinhos e todos os reinos do mundo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Chamado dos 12 apóstolos, Jesus, andando no mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão, também Tiago e João, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Venham comigo, que eu farei vocês pescadores de homens. Jesus, pregando na sinagoga. Tendo Jesus ido para a Galileia, entrou na sinagoga e pregou o Evangelho de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Indo Jesus à casa de Simão e André, vendo a sogra de Simão enferma na cama, pegou-a pelas mãos. Quem semeia, semeia a palavra. E quem está a caminho é quem a palavra é semeada. Mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada. Há aqueles que recebem a palavra em forma de boa terra. E esses colhem frutos, uns 20, 30, 40 sacos. Mas há aqueles que recebem a palavra em forma de pedra, recebem ela, mas não deixam ela ganhar vida. Há aqueles que recebem a palavra em forma de espinhos, mas as ambições e as riquezas não deixam ela florir. Milagres. Na casa de Simão, Jesus salvou a sogra de Simão. Me dê a sua mão e levanta-se. A febre logo passou, e na porta da casa, uma multidão apareceu pedindo ajuda. Senhor, tirai minhas feridas. Se é isso que você quer, estás curada. Me dê a sua mão, levanta-se, os seus pecados estão perdoados, siga a caminho de sua casa. Senhor, tem uma multidão na porta da casa. Vamos para a aldeia vizinha, pois não é por eles que vim.
observando as oferendas na arca do tesouro. O Senhor é justo. Aqueles ricos colocaram muito dinheiro, e essa pobre viúva apenas alguns centavos. Meus queridos discípulos, esta pobre viúva depositou mais que todas as outras pessoas juntas, enquanto que ela depositou tudo o que tinha. Os outros depositaram apenas as sobras. Multiplicação dos pães. Já era noite e uma multidão que acompanha Jesus estavam com fome. Senhor, o que faremos com essa multidão? Estão famintos e temos poucos pães. Dai-vos de comer. Mas, Senhor, são milhares e só temos 5 pães e 2 peixes. Me dê os pães e os peixes. Coloquem nos cestos e sirvam a todos aqui presentes. Todos os milhares se serviram e ainda sobraram 12 cestos. Se alguém quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Porque qualquer um que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse o salvará. Ceia da Páscoa. Na noite da Páscoa, Jesus, celebrando com seus discípulos, Um de vocês aqui comigo vai me trair. Porventura, sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Um dos 12 que come aqui comigo. Tomai e comei, este é o meu corpo. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. traição de Judas. Conforme tinha dito Jesus, Judas entregou o Messias por algumas moedas de ouro. Aquele a quem eu beijar é o Messias. Rabi, Rabi. Vem, você está preso. Vieram com essas lanças para
para me prender, como se eu fosse um bandido. Estavam todos os dias comigo no templo e não me prenderam. Mas isso é para que se cumprem as Escrituras. Julgamento de Pilatos. Logo pela manhã, os anciãos, escribas e sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Tu és o rei dos judeus? Você quem diz? Ao nós aqui presentes, a quem devemos libertar? O rei dos judeus ou Barrabás? Solte Barrabás! Solte Barrabás! E o que faremos com o rei dos judeus? Crucifique! Crucifique! Crucificação de Jesus. O Filho de Deus se fez homem e deu a sua vida por nós. Rei dos judeus, salvaste a tantos, desça e te salva. Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ressurreição de Jesus. Já tinha passado o sábado e Jesus apareceu para seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e curarão enfermos. Tão grande foi a prosperidade da causa do Senhor, que não podia deixar de inquietar e irritar os sacerdotes pagãos contra o grande apóstolo. Marcos, sabendo que os inimigos seus e de Cristo estavam conspirando contra a sua vida e prevendo uma perseguição, no qual muitos cristãos poderiam não ter a força de perseverar na fé. Marcos estava celebrando os santos mistérios. Prenderam-no e com brutalidade conduziram-no pelas ruas da cidade. O trajeto todo ficou marcado de sangue do mártir. O dia seguinte,
foi o dia do martírio. Em 815, foram as relíquias de São Marcos transportadas para Veneza, onde ainda se encontram. O leão é o símbolo deste evangelista, que inicia o seu evangelho com estas palavras: voz daquele que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Pois quem clama no deserto ou ruína é o leão.